Muito bom dia a todas, todos que estão aqui com a gente hoje, também os que estão aí nos assistindo remotamente. Já vou já vou cumprimentá-los mais efusivamente, mas primeiro queria deixar aqui um grande abraço à minha querida colega diretora Clarice, nos parabéns pelo início de gestão e obviamente toda gestão será assim, mas esse início de gestão difícil que nós temos encarado e Clarice tem sido uma guerreira aí, porque está pegando uma área difícil da empresa, uma área que foi muito maltratada, uma área que foi muito distorcida nos seus objetos, todas as gerências sabem bem disso. Como sabem, a gente recuperou a diretoria, tradicional diretoria de assuntos corporativos, né? E não são poucos os problemas que Clarice tem enfrentado e desafios ainda por enfrentar. Também cumprimentar efusivamente o nosso diretor de Transição Energética e Sustentabilidade, Maurício Tomasquim, que é muito bem-vindo, primeira vez que participa de um evento aqui no auditório e também remotamente. A DETEM, vamos acostumar com essa nova sigla, né? A gente acostuma rápido com sigla na Petrobras, mas DETEM, Transição Energética e Sustentabilidade. E também meu querido amigo Carlos Travassos, também com um desafio novo, porque a diretoria de desenvolvimento se transformou na diretoria de engenharia, tecnologia e inovação, e essa é uma homenagem grandiosa à engenharia da Petrobras, à inovação, à tecnologia, ao SEMPS. É a diretoria que homenageia e que certamente vai dar solo fértil para nós crescermos ainda mais, nós que somos claramente uma empresa de engenharia, de ciência, de tecnologia. Portanto, Travassos tem uma missão bem maior do que já era a grande missão do desenvolvimento da produção, que era de construir as nossas enormes estruturas produtoras de petróleo e gás, mas vai muito mais além, né, do que isso, sempre foi, e agora no nome volta a ser homenageada a engenharia, que sofreu tanto desgaste de imagem, mais recentemente, totalmente de forma indevida e exagerada. E também quero cumprimentar, em nome de todos e todas que fazem parte da sustentabilidade, do meio ambiente, da descarbonização da empresa, a nossa gerente Viviana Coelho, que está aqui e que é assim, um dos ícones aqui da empresa nesse assunto, agora gerente executivo de descarbonização e clima, portanto, com uma estrutura bastante bacana lá para trabalhar na diretoria do Tomasquim. Quero cumprimentar nossos parceiros, Anelise Cardoso Quilar, ou Cailar, não sei se é Cailar ou Quilar, coordenadora geral veterinária do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Obrigado, Anelise. Pedro Belga, que chegou agora aqui também, presidente dos Guardiões do Mar, que é a instituição executora do projeto USA. Maíra Borgonha, que é gerente geral de produtos ou de projetos do Meros do Brasil, e que são nossos parceiros e vão participar aqui do painel, né, depois na discussão hoje desse dia e certamente aprofundar aí algumas discussões do tema hoje. E, finalmente, voltar a saudar toda a galera que está aí nos auditórios, os que estão embarcados, as refinarias, nas plantas, unidades operacionais, em todo o Brasil, finalmente. E é muito bom dizer para vocês, todos que estão aí nos auditórios, tudo, nós estamos em todo o Brasil. Petrobras é do Brasil e vai estar em todo o Brasil, e nós estamos andando pelo todo o Brasil para dizer isso, que ela fica no Nordeste, que ela fica no Norte, que ela fica no Sul, e ela não vai se encolher mais. Pois bem, cuidar do meio ambiente é, como todos sabem, valorizar a vida. E isso nós fazemos com total comprometimento em todas as nossas operações. O respeito à vida, às pessoas, ao meio ambiente, é um valor inegociável para a nossa companhia. Nossos resultados confirmam isso. Entre 2015 e 2022, nossas emissões absolutas operacionais de gases de efeito estufa caíram 39% e nós avançamos na eficiência em emissões em todos os segmentos onde atuamos. Somente em 2022, fortalecemos 65 áreas protegidas por meio do aporte no Fundo de Compensação Ambiental, no valor de R$ 66,5 milhões.
investimos quase 100 milhões em projetos de pesquisa e desenvolvimento, soluções tecnológicas visando promover a melhoria da gestão da biodiversidade, dos recursos hídricos e efluentes, bem como a minimização, valorização e reaproveitamento de resíduos sólidos. Por meio do programa Petrobras Socioambiental, apoiamos voluntariamente, em parceria com a sociedade civil, projetos que proporcionam a conservação ambiental e a promoção da biodiversidade. Em 22, esses projetos contribuíram para o fortalecimento de 27 milhões de hectares protegidos, quase 4% do território do país, dos nossos biomas, e o monitoramento também de mais de 600 espécies de fauna e flora. Na última semana, nós aprovamos, como vocês ouviram aqui antes, os elementos estratégicos do nosso Plano Estratégico 2024-28, que preparam a companhia para um futuro mais sustentável na busca de uma integração, transição energética justa e segura no país. Fizemos isso prezando pela rentabilidade e pela sustentabilidade financeira, com segurança, respeito ao meio ambiente e atenção total às pessoas. A data de hoje tem como principal objetivo chamar a esta reflexão sobre a necessidade de sermos nós todos protagonistas no engajamento de ações que permitam criarmos um mundo mais sustentável. E é nesse sentido que deixo também aqui o meu convite a todas e todos para que nós também façamos nossas reflexões sobre práticas e comportamentos relacionados ao meio ambiente. Pensamentos sustentáveis criam ações sustentáveis que convergem para bons resultados. Nós temos consciência que já fazemos muito, mas queremos fazer ainda mais. E nós vamos dar condição a todos que trabalham com isso de fazê-lo. O coletivo dessas ações individuais certamente vai nos levar ao futuro que nós desejamos. E é como tenho dito, sempre colocamos essa diretriz em primeiro lugar. As pessoas são a solução. Eu, terminando o texto lido, queria aproveitar, sempre faço uma digressão final aqui. Nós temos atuado, além de tudo, nessa nova gestão, com todo o respeito em relação às autoridades ambientais. Eu quero aqui homenagear essas autoridades ambientais, tanto o órgão federal IBAMA, como todas as OEMAs, os órgãos estaduais, com quem a gente lida todos os dias. Quem lida, claro, com licenciamento, com meio ambiente em geral na empresa. Porque eu, particularmente, conheço bem a situação penuriosa que esses órgãos vivem. Esses órgãos não estão ali para dificultar ninguém, eles não são obstáculos ao desenvolvimento econômico, eles não são pessoas que estão ali deliberadamente para atrapalhar alguma coisa. Não. Eles são nossos guardiões, nossos representantes. Quando se pede, eu sempre digo que licenciamento ambiental é pedir licença à sociedade para fazer um investimento, um empreendimento ou uma intervenção que certamente, qualquer uma, terá implicações na natureza, no meio ambiente, no ambiente social, inclusive. Então, aquilo é pedir licença, e é por isso que é complexo. E não é só no Brasil. Uma outra coisa que a gente precisa começar a combater, essa história, só no Brasil mesmo que vão exigir isso. Poxa, tenta pegar uma licença para um restaurante na Califórnia. Você vai ver quantas dificuldades tem. Uma padaria em Paris. Qualquer lugar desses hoje tem coisas inimagináveis. E as pessoas reclamam do mesmo jeito. Porque essa é uma dicotomia natural da sociedade. Né? Quem está empreendendo vai lá, mais uma chatice, mais um formulário, mais uma obrigação de cumprir alguma coisa. É isso. E a sociedade vai exigindo isso e vai colocando suas condições. No entanto, aqui a gente passa por uma coisa adicional, que é essa questão desses órgãos não terem condição de fazer os seus trabalhos. Então, evidentemente, isso vai empilhando o processo, isso vai dificultando o nível do diálogo, né? Porque muitas vezes quem está pedindo licença tem muito mais condições de fazer os estudos, fazer as checagens, apresentar argumentos, etc., do que o técnico que está do outro lado. Então, a gente precisa ver isso. Hoje, no Valor Econômico, apareceu uma entrevista que eu concedi na semana passada, onde eu digo, o IBAMA hoje é muito melhor do que o de antes. De fato. Então, não cabe a nós agora aqui massacrá-lo de críticas nem nada disso.
estão fazendo o seu trabalho, a gente está fazendo o nosso. Por outro lado, nós precisamos, de fato, desenvolver reservas novas, nós precisamos repor reservas, nós somos uma empresa, gostem ou não ainda, de petróleo e gás grandemente, vamos ser por um bom tempo, e essa produção de petróleo e gás será importante para nós fazermos a nossa transição energética, porque a gente não faz outra coisa senão produzir petróleo e gás, pelo menos por enquanto, quer dizer, faz uma outra coisa, mas, enfim, o nosso principal produto é hidrocarboneto, né? E muitas outras empresas fazem isso. Isso não pode ser vilanizado de uma hora para outra. E ninguém pode também esperar que a gente retire isso de pauta de uma hora para outra, porque a humanidade, de fato, sofreria um baque muito grande. É claro que a gente sabe e se prepara para uma transição até mais acelerada do que alguns imaginam. Eu não trabalho com horizonte de 50 anos, eu normalmente trabalho com horizonte de 30. Você deve ter visto que a gente fala em 30, porque a gente sempre tem que fazer um cenário mais desafiador. Alguns dizem que trabalham com cenário pior. Não é pior, porque nesse caso é melhor para a humanidade, mas é mais desafiador para nós. E eu sempre trabalho com o cenário mais desafiador possível, porque ele pode acontecer de fato. Então, assim, eu acho que a gente tem mostrado na nossa operação, nossa tradição, operações que são vitrine para o mundo, são referência, como a operação lá em Urucu, né? As operações do Nordeste Offshore, todas, a maior parte delas foram feitas na década de 70, 80, em águas rasas. A gente, de alguma forma, desenvolveu boas técnicas e boas formas de operar ali. Em alguns desses lugares, você enxerga as plataformas da praia. Elas estão pertíssimo de uma área eventualmente sensível. E nós não tivemos problemas grandiosos nesse sentido, né? Tivemos recentemente aquela questão das manchas de óleo nas praias do Nordeste inteiro, não foi a Petrobras, não tem nada a ver com a Petrobras, pelo contrário, a Petrobras acorreu e ajudou, né? E é normalmente quem acaba acorrendo e ajudando esse tipo de processo, como foi no Frade também. Bacia de Campos, Santos e Espírito Santo também são próximas e lugares extremamente sensíveis. Basta dizer que nós estamos na frente da Praia de Ipanema. Outro dia um cara escreveu um artigo, imaginem se tivesse plataforma na frente da Praia de Ipanema. Tem. Tem, amigo. Você não está vendo, mas tem. Está cheio. Enfim, eu acho que nós temos como conciliar essas coisas. Nós temos muitas pessoas brasileiros, brasileiras. Ontem eu estava vendo Fantástico, vendo a reportagem sobre o Bruno e o Dom. Eu, particularmente, conheci o Dom Phillips. Ele era, poucos devem saber, mas ele cobria o setor de petróleo na década de 90. Então, eu dei muita entrevista para ele, na época do Platts. Tinha um outro veículo também que ele trabalhava. E eu fiquei muito sentido com esse negócio, porque eu falava com ele ainda no The Guardian. E, assim, nunca imaginei que a gente ainda pudesse viver, apesar de ter vivido também a questão do Chico Mendes intensamente, mas esse tipo de massacre, esse tipo de crime, né, contra pessoas que lutam e que, enfim, reportam, né, que isso é uma luta, é uma das mais difíceis lutas, de reportar o que acontece por aí, né? Vocês viram, não sei se alguns viram, e ontem a reportagem mostrando o quão difícil é. Depois teve outra sobre madeira, né, sobre madeira ilegal. Pô, como é difícil aquele trabalho. Imagina, eu acabei de falar que ninguém tem estrutura, né? Os caras lá numerando árvore por árvore, aí tira o zoom assim, é uma floresta, porra, floresta amazônica, só isso, o cara numerando árvore na floresta amazônica com toda aquela biodiversidade que existe, que aquilo não é uma floresta de eucalipto, tudo retinho, é um monte de árvore diferente, de tamanho diferente, que o cara tinha que dar conta de se estava ali ou se não estava. Aí tinha a árvore pirata, aí a árvore pirata para gerar crédito, um negócio super complexo. Então, assim, o Brasil, ele tem como é que se diz, um inventário biológico, ambiental, brutal, brutal. Ele é uma potência ambiental, ele já é isso, pelo que ele tem, né? E tomar conta disso é dificilíssimo, é muito difícil, ainda mais com o Estado paupérrimo como a gente tem. Ainda tem gente que reclama que o Estado gasta muito, pelo amor de Deus. O Estado brasileiro precisa de muito mais estrutura. Ele percentualmente, proporcionalmente, é das menores e mais baratas estruturas estatais do mundo. Você pegar essas estatísticas aí, você vê. Então, assim, se ele é ineficiente em algumas coisas, é outro problema. Vamos resolver o problema de ineficiência. Se ele é corrupto aqui e acolá,
Resolve-se também, mas argumentar que ele possa tomar conta de tudo que a gente tem, inclusive em terras, né? Lá dava para ver terras, por exemplo, terras da União, essas terras ninguém controla, nada, o cara estava lá desmatando áreas da União. Minério, extrativismo pirata, mineração pirata, todo tipo de coisa, um território gigantesco, não dá para alcançar. Plástico, eu tenho muita implicância com plástico, há muito tempo, né? Fiz, inclusive, com o André Trigueiro, uma época, há uns 10 anos ou mais, uma campanha contra plásticos que se usam desnecessariamente. Por exemplo, aquele plástico de talher, né, que o cara bota no restaurante, barraca de praia, tem aquele plástico que o cara bota no talher, que além de tudo, é um acumulador de bactéria, né, porque a bactéria fica quentinha, adora aquilo ali, né? O cara bota com a mão, coloca ali e o sujeito acha que está sendo, né, preservado de alguma coisa. Plástico de garrafa de água mineral é basicamente fidelização de consumidor, né? A gente foi trabalhada ao longo de décadas a ideia de que a água da Caerne ou que SEDAI, ou da água que chega nas nossas casas, é impossível de beber, fique longe dela. Quando, na verdade, a gente, na época, pelo menos na época que eu era criança, tinha filtro de barro, tinha filtragem. Então, assim, como é que uma empresa dessa, uma sede dessa, a gente é obrigado a comprar garrafinha de água mineral? Não é possível que a gente não possa botar um sistema de filtragem num prédio e conseguir beber a água da torneira ou beber a água, ou fazer filtragem nos andares, alguma coisa assim. Mas o volume de água que a gente precisa consumir, um ser humano precisa consumir para ser saudável é enorme. Se a gente for contar com aquelas garrafinhas de água mineral, pô, bota garrafinha nisso, né? Então, a garrafinha nada mais é do que uma forma de fidelização de marca, né? Bota aquela garrafa ali, vende para a humanidade inteira que a única água limpa, saudável é aquela, e todo mundo está consumindo aguinha de garrafa. Quando, na verdade, a água que flui em muitos países, todo mundo sabe, quem já viajou já sabe lá que o cara serve lá uma água lá de graça no restaurante, você sabe que é água da bica, e você pode beber, não há problema nenhum. Muitas águas de bica nossas, no Brasil, podem ser bebidas e as pessoas não sabem, né? E não interessa saber. Mas, enfim, não vou me alongar mais. Há muito negócio por trás da questão ambiental do lado errado, né? E a gente precisa, às vezes, desmitificar essas situações, principalmente envolvendo embalagens, né? Como a gente falou da água, tem outros casos, que basicamente implicam em fidelização, em checar que aquilo ali é comprado ou vendido por alguém, com alguém, e que tem alguma coisa ali que tem que ser dita ali sobre o produto, então justifica aquela embalagem. Isso vale para shampoo, para sabonete, uma série de coisas. Então, a gente precisa, como produtor de plástico, uma época, como secretário lá no Rio Grande do Norte, eu disse, eu vou chamar o pessoal da Petrobras e vou chamar o pessoal das eólicas. Já tinha mais ou menos umas eólicas ali. E vamos fazer um grande mutirão de coleta de plástico na natureza, remunerando as pessoas, porque o problema da coleta de plástico é que, diferente da lata, não tem valor nenhum, ninguém paga por aquilo ali. Então é um volume enorme, o cara passa o dia inteiro catando plástico, quando vai vender não vale nada. Então a gente tem que dar uma melhorada nesse processo para uma cidade do interior, por exemplo, as pessoas realmente tenham entusiasmo de coletar o plástico. Não sei se vocês já andaram pelo interior do Nordeste, mas a Caatinga é toda espetada de plástico. Toda. Todo lugar do interior do Rio Grande do Norte, do Nordeste em geral, o lixo é colocado na frente da cidade, lá de fora da cidade, não é nem lixão, é lixinho, mas porque as cidades são pequenas, mas todo o material é colocado ali. E o plástico voa. Por isso que eu disse que eu chamaria o produtor do plástico, no final é a indústria do petróleo, e a eólica que se aproveita do vento, que leva o plástico para o interior e espeta lá na Caatinga. Então a gente tinha esse projeto de fazer isso, e é um projeto que eu acho que a gente deve levar para as cidades, né? Porque os prefeitos não têm condição de fazer essa coleta, porque realmente o plástico voa, o plástico se espalha. E quando as cidades colocam o lixo do lado de fora, que é o conceito, né, de vou botar isso fora, né? Você se livra daquilo do seu carro, na sua casa, né? E a cidade é a mesma coisa, vou botar fora. Não bota lá dentro da cidade, bota na entrada ou na saída da cidade. Sempre que você anda lá, pode ver que tem uma entrada e uma saída, tem um lugar de lixo. E nesse lugar de lixo tem muito plástico.
porque a maior parte das embalagens, as coisas que a gente hoje consome são de plástico. E esse plástico voa. E em lugar que tem vento, voa mais ainda. E aí está lá na vegetação, o animal come, a gente mesmo consome isso, porque fica no sol, aquilo derrete, enfim. É tudo que você já sabe. A gente precisa coletar isso antes, né? E a gente precisa, talvez, encabeçar um mutirão nacional nessa questão de... A gente não precisa entrar num combate ao uso do plástico, necessariamente, mas talvez numa coleta melhorada e até numa separação e reposição, né, disso quando está na natureza, nas praias, no interior, nas florestas, em todo lugar tem plástico e ele voa. Não é que a pessoa foi lá fazer um piquenique e deixou o plástico lá, não. Ele voou para lá, porque ele está acumulado em lugares abertos, sujeitos a intempéries climáticas, principalmente o vento. Quero agradecer a todos, dar os parabéns e estamos juntos nessa luta, conciliando, né, a nossa atividade com a exploração responsável, sustentável e tratando bem os órgãos ambientais que eles merecem. Obrigado.